Olá, queridos. Hoje a mensagem que eu quero deixar para vocês se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo ele foi colocado num navio rumo à Itália. E a navegação começou e ali eles começaram a enfrentar, pequenas tempestades. E já se passando um certo tempo, Paulo, que estava em jejum, saindo do jejum, disse, para os varões que estavam no barco, que eles iriam, o navio, a navegação iria encontrar uma tempestade que ia prejudicar o navio e também a vida deles. Mas o centurião, ele não deu credibilidade em que Paulo falou. Ele deu credibilidade no que o piloto e o mestre dizia. E assim prosseguiu do jeito que eles queriam a navegação. Só que já passado algum tempo, eles já enfrentando dificuldades, mais à frente um pouco, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Veio um vento tão forte, o vento naquela época era chamado de Euroaquilão, um vento que não tinha, vamos dizer assim, quem enfrentasse ele não tinha como escapar. E ali pegou o navio, O navio ele começou a se bater, começou a perder as coisas, os tripulantes começaram a entrar em desespero. E no terceiro dia da tempestade, eles do navio começaram a lançar com as suas próprias mãos fora, a armação do navio, começaram a agir, dar o jeito deles para poder se livrar desse vento forte, dessa tempestade que se veio sobre eles. E ali eles começaram. E havendo já muito, que não se comia, porque eles já estavam desesperados, ninguém tinha força para comer, ninguém achava que não ia mais sobreviver. Mas o apóstolo Paulo, ele veio e se colocou de pé diante daquela tripulação do navio, dos prisioneiros. E ali o apóstolo Paulo disse para eles: fora da verdade razoáveis, ó varão, ter-me ouvido a mim e a partir da Greta, e assim evitavam este incômodo e esta perdição. Isso quer dizer o quê? Paulo disse para eles: varões, se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam evitado essa tempestade e teriam evitado as percas que vocês tiveram. Mas agora vos admoesto a estar com bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O que Paulo falou para eles? Vocês não me ouviram, mas eu estou aqui dizendo para vocês que o navio vai se destruir, mas a vida de vocês não vai se perder. Nenhuma vida vai se perder, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Porque o anjo do Senhor esteve com Paulo dentro daquele navio e falou para ele que nenhuma vida ia se perder. E aqui a gente lê no 24, quando Paulo diz o que o Espírito Santo disse, o que o Espírito do Senhor disse para ele: Paulo, não temas, importa-te que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que o Senhor estava dizendo? O que o Espírito Santo do Senhor estava dizendo para Paulo? Paulo, o que importa é que você vai aparecer para César. Você vai chegar até César. Eu vou salvar você
e todos os que estão contigo neste barco. Porquanto, varões, versículo 25, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, já estava 14 dias enfrentando uma tempestade. E ali aquela tripulação já achava que não ia mais se salvar. Procurem, porém, os marinheiros fugir do navio, e já tendo se deitado, bateu ao mar como que querendo lançar as âncoras pela proa. Ali ele já estava achando que o navio não ia ter mais jeito, que já estava tudo perdido. A gente lê no versículo 30. E disse Paulo ao centurião no versículo 31 e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Ali tinha uns tripulantes que queriam pular fora, não queriam esperar a morte chegar, eles crendo que a morte iria chegar. Eles queriam pular fora do navio. Mas o apóstolo Paulo disse: se alguém pular fora, não vai ter como eu salvar, não vai ter como eu os resgatar. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos os que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comas alguma coisa, pois para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Paulo falou para eles: comam, se alimentem, porque eu garanto que nenhum cabelo cairá da cabeça de vocês. Nada vai acontecer a vocês. Porque muitos ali já não estavam mais querendo comer, já não tinha força nem para comer, porque estavam com a morte presos, achando que já iriam morrer, não tinham força mais para comer. E o apóstolo Paulo falou para eles: comam, se alimentem, porque nenhum fiapo de cabelo cairá da cabeça de vós. E havendo dito isto, tomado pão, deu a graças a Deus na presença de todo, e partindo começou a comer. Mesmo a meio aquelas situações já de morte, o apóstolo Paulo pegou o pão e deu graças a Deus. Mesmo através das lutas, ali o apóstolo Paulo mostrou, ensinou a eles: vamos agradecer, vamos ser gratos a Deus por esse pão que nós estamos comendo aqui. E tendo todos bom ânimos, versículo 36, e tendo todos bom ânimos, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Tinha 276 almas naquele navio. E levantando as âncoras deixaram ir no mar, largando também as armas de leme, as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam o navio, ali fixou a proa, ficou imóvel nas polpas e abriu-se com força das ondas. Então as ideias do soldado foi que matasse os presos para que nenhum fugisse escapando do navio. Mas um centurião, querendo salvar a Paulo, lhes exortou este intento e mandou que os pudesse nadar e lançasse ao mar e salvasse. Aqui eu li versículo 42, 43. Querido, quando a gente lê essa passagem, quando o apóstolo Paulo ele vai para a Itália e esse navio enfrenta essa forte tempestade, porque quem enfrentava essa tempestade, esse vento chamado Euraquilhão, ninguém se salvava, porque era um vento muito forte. Mas o apóstolo Paulo, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. O que Deus falou para ele, que estava com ele. Ali tinha 276 almas, esperando só a morte.
Mas dentro dessas 276 tinha um que estava crendo que o navio podia se acabar. Mas eles não iriam ser destruídos. Ele ia chegar ao destino que era até César. E os outros iriam se salvar junto com ele. Aqui no finalzinho, os soldados queriam matar os prisioneiros. Sabe por quê? Porque se ele chegasse lá na Itália, em Roma, e os soldados não tivessem, os prisioneiros não estivessem lá, quem iria pagar era eles. Então, antes que ele pagassem, eles queriam acabar com a vida dos prisioneiros. Mas o centurião queria salvar a vida de Paulo, que reconheceu e falou que não. E mandou cada um pegar os destroços dos navios, se apoiar e nadar até a ilha onde o navio parou, ancorou. Queridos, sabe que a gente pode ver isso neste dia? Que eu quero deixar aqui para você. Aquilo que está sendo impossível para você, aquilo que para você está achando que não tem mais jeito na sua vida, Deus está falando com você que tudo é possível para Ele. Aqui, os tripulantes dessa embarcação já deu acabado. A morte era só esperar a morte. Tinha uns que queriam acabar para não morrer, se salvasse. Eu vou matar para me salvar minha pele do que salvar os outros. Os outros morrem, eu não. Mas não precisou matar ninguém. Porque os prisioneiros se apoiaram no que sobrou do navio e foram nadando até a terra firme e todos se salvaram. Então eu já deixo para você aqui, não desacredite, não ache que tudo está acabado na sua vida, que não tem mais jeito, porque o impossível é com Deus. O impossível é Deus que faz. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse para Paulo que Paulo ia chegar até César. Não importa, não temas, não importa que seja apresentado, que importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tente bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Que ele disse: varão, o Senhor disse que eu vou me apresentar a César e que vai salvar vocês. Então importa para mim o que Deus me disse. E se ele disse, ele vai cumprir. Então não entregue os pontos agora não. Não acho que está tudo acabado agora não. Acredita. Busca em Deus, porque o impossível está sendo para você. Ou o impossível pode estar sendo para você. Não tem mais jeito, acabou. Mas não há nada que Deus não possa fazer. Quando para a gente é o final, como estava acontecendo aqui, para ele estava sendo o final. Para Deus é o começo. Para ele trabalhar. Hoje você pode estar com medo de virar a página da sua vida, achando que você não vai conseguir, que você não vai suportar seguir. Ei, para você pode ser o final. Você acha que você não vai conseguir, mas aqui Deus já mostrou que o impossível é para Ele. Então creia, acredita. Não perca o ânimo. Aqui Paulo ele falou: tem de bom ânimo, varão, tem de bom ânimo. Coma, Paulo mandou os varões comer, se alimentar, porque eles não iam morrer. Se alimente, se fortaleça. Ele partiu o pão e deu graças a Deus na presença de todos. E partiu, começou a comer. Ele agradeceu em meio à dificuldade que estava passando. Então eu digo para você, agradeça a Deus ao meio dessas dificuldades que você está passando nesse exato momento.
Creia, confie, acredite. Que Deus é contigo. E que você vai vencer. Que você não vai morrer no meio dessa tempestade. O navio se desfez. Acabou de tão forte. 14 dias eles dentro do navio. E quando o navio parou, já não enxergavam mais nada. Eles já estavam exaustos, cansados, cegos, porque não estavam conseguindo ver mais nada, porque estavam lutando, ventania. Tentaram dar um jeito com as próprias mãos, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta com as nossas próprias mãos, a nossa tendência é se frustrar, é se cansar. E aí eles largaram. Já que do meu jeito não deu certo, chega, acabou. Mas Paulo estava ali. O Espírito Santo de Deus estava com Paulo. Então creia, querido. Não tenha medo, não. O que é impossível para você é possível para Deus. Aqueles que confiam no Senhor voarão como águia, não se cansarão nem se fatigarão. Paulo estava ali, confiante. Em nenhum momento ouve-se Paulo dizendo assim: eu estou cansado. Ele estava ali de pé porque ele abraçou o que o Espírito Santo de Deus falou para ele. Então Deus botou a força em Paulo, botou a coragem, botou o ânimo no meio daquela tribulação. E ele ali, acreditando no Deus que ele servia, salvou 276 almas dentro de um navio. Então hoje eu deixo para você aqui: creia, acredite, busque, e ao meio a essa tribulação que você está passando, agradeça a Deus por você estar de pé, por você estar de pé enfrentando essa tempestade. Que Deus abençoe o seu dia.